você não está desenganado por Deus. Você não está desenganado com esse problema, com essa situação. De forma alguma, a sua obediência vai gerar a tua solução do problema. Há milagres que acontecem que a gente nem sabe como é que Deus fez aquele milagre, mas há milagres que Deus exige a obediência. Portanto, se você tem uma coisa dificílima na vida, quero dizer que o Senhor proverá. Na Bíblia Sagrada, Palavra do Deus Eterno, tem registrado vários momentos que faz conexão conosco, a vida humana, e outras que nos alerta que não chegamos nem próximo daquilo que Deus, o Criador, é. Como, por exemplo, diz a Bíblia: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são como os vossos caminhos. Aqui no livro santo, em Isaías 55, versículos 8 e 9. E é dentro desta temática de diferença dos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, os nossos caminhos com os caminhos de Deus, que eu quero discorrer a nossa reflexão nesta manhã. Por exemplo, às vezes, nós pensamos e achamos que Deus deve agir daquela maneira como nós pensamos, como nós achamos que deve de ser, para salvar alguém. E nosso tema desse mês de junho é a salvação que Jesus salva. Nós achamos que Deus deve usar tal meio que nós estamos enxergando. E não é assim. Os meus caminhos, diz Deus, não são como os vossos caminhos, nem os meus pensamentos como os vossos pensamentos. E é bom a gente saber, agora nesse mês de junho, embora que às vezes o pastor ou a pastora, maiormente, principalmente, de igrejas pequenas, que acham que não tem o porquê de motivar dessa campanha de salvação que Jesus salva. Isso é que você acha, que você pensa, mas Deus tem os seus meios. E eu quero me referir nesta manhã sobre o filho pródigo, que a Bíblia registra, essa parábola que Jesus contou, e também a respeito do ladrão da cruz, um deles que estava ao lado de Jesus Cristo. Primeiramente, vamos fazer uma reflexão a respeito do filho pródigo. Pródigo, é claro que você sabe, quer dizer esbanjador, aquele que esbanja. Esse filho, um dia na fazenda com o pai,
onde ele tinha tudo. Tinha os seus empregados junto com o pai. Tinha a melhor vida que alguém, um ser humano, pudesse ter. Vivendo regalias junto com o pai. Um dia ele achou que não estava bem. É bom você gravar isto, que às vezes a pessoa está achando que não está bem, que não é assim que Deus deveria tratá-lo ou tratá-la. Esse filho pródigo que Jesus conta essa parábola, ele chegou ao pai e disse ao pai: meu pai, eu quero acertar com o senhor hoje, para que o senhor me dê a minha parte da herança que me toca, que eu tenho parte como filho, que eu não vou ficar mais aqui na fazenda, eu vou embora, vou viver a minha vida, mas eu não quero mais ficar aqui na fazenda, mas eu quero que o senhor me dê aquilo que me toca, os recursos, o dinheiro, para eu poder viver a minha vida como eu quero viver. E o pai, depois de relutar um tempo com o filho, procurando aconselhá-lo que não deveria ser assim, o filho se aborrecendo com o pai então decidiu dar a parte da herança do seu filho e deixar que ele fosse viver a vida da sua maneira. Mas, resumindo como Jesus resume nessa parábola, o filho foi embora para as cidades, para os lugarejos, fez amizades. E diz essa parábola contada pelo Senhor Salvador Jesus Cristo, que ele fez muitos amigos e ele fazia festas, ele pagava as festas, ele tinha dinheiro para manter aquela vida que ele escolheu viver. Mas o dinheiro foi acabando, os amigos foram sumindo, até que então ele fica só, e sem dinheiro, e sem amigos, e longe do pai, longe da fazenda. E agora bate na sua vida o pior momento, a necessidade física, orgânica, começou a passar fome. Não tinha mais dinheiro nem sequer para comprar alimento. Aquele que um dia disse ao pai: eu não quero mais ficar aqui na fazenda. E para matar a sua fome, diz esta parábola, que ele foi procurar emprego para trabalhar, para ganhar o seu alimento. E o emprego que ele consegue foi para cuidar de uma pocilga, num chiqueiro de porcos. Lá foi ele viver junto com os porcos. E sabe qual era o salário dele? Era a comida que davam para os porcos. Aquilo, o fazendeiro dos porcos lhe deu o direito de comer assim como os porcos comiam. E eu quero que você me acompanhe na sua imaginação. Aquele que antes tinha fartura, agora dentro de um chiqueiro de porcos, disputando as bolotas de farinhas que vinham os empregados daquela fazenda derramar dentro do chiqueiro para os porcos. Ali estava aquele moço para matar a sua fome,
disputando a comida dos porcos, todo pisoteado pelos cascos dos porcos, seus pés inchados, arranhados, sofrido. E ele dormia no chiqueiro como dormiam os porcos. Ele acordava com os porcos. E quando vinha aquele que tratava os porcos já sabiam, já conheciam. E os porcos se alvorotavam, e qual deles queria chegar mais perto da varanda do chiqueiro? Pisoteavam o moço, e ele, sofrendo tudo aquilo, tinha fome. Mas ele queria também ter participação daquela comida de porcos, e comia as bolotas que os porcos comiam. E ali ele foi ficando desnutrido, fraco, e também sentindo saudade daquele lugar aonde ele estava com um pai que não lhe faltava nada e que ele exigiu do pai: eu quero a minha parte e vou viver a minha vida. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, talvez você um dia teve uma vida melhor do que tenha hoje no sentido espiritual. Talvez um dia você achou que não precisasse mais da igreja. Você não precisasse mais dos irmãos humildes daquela igreja. Não precisasse mais viver ali junto com o pastor, com a pastora, com os cânticos de hinos. E você quis também a sua parte e saiu da igreja para viver a sua própria vida. É você que agora tem lágrimas nos olhos me ouvindo? Talvez isso seja o momento de que o Pai esteja tocando em você, dizendo que ainda está te esperando. Mas voltando ao filho pródigo, um dia, ele desnutrido, sem forças, com fome ainda, porque aquelas bolotas de comida dos porcos não lhe saciavam totalmente. Um dia, ele cai na sua consciência, cai em si mesmo, dentro de si mesmo. E ele diz, ele lembra, na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm o que comer. Os empregados do meu pai têm onde dormir confortável lá na fazenda. E eu estou aqui com esses porcos. Mas ele começa a ter vontade de voltar para a fazenda. Ele começa a sentir saudade da fazenda. Ele começa a sentir saudade do pai. E de repente, ele diz, eu não vou ficar mais aqui. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E sem forças, se apoiando no próprio chiqueiro, ele alça a perna e sai para fora do chiqueiro. E sai cambaleante, enfraquecido, e diz, eu vou voltar para casa. Será que você não está nessa situação espiritual? De hora de voltar para casa. O Pai amoroso diz a parábola de Jesus Cristo, que todos os dias o pai saía na varanda da casa e alçava um olhar no horizonte, pensando, será que o meu filho não está voltando? E voltava para dentro da casa, triste, que não via ninguém voltando. Mas um dia,
senhores e senhoras, irmãos e irmãs. O pai sai na varanda da casa e alça outra vez o seu olhar e enxerga um vulto cambaleando que vinha em direção à fazenda, quase caindo, e ele firma o olhar e reconhece: é o meu filho que está voltando para casa. Eu quero dizer a você que você tem um pai que te ama. Deus ama você. Não importa a situação que você esteja, no chiqueiro de porcos, de drogas, de vícios, quem sabe de orgias, mas chega nesta manhã esta palavra a você, para você alçar a perna e dizer: levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai, eu vou voltar para a igreja. É tempo de salvação. Deus te ama. Jesus ama você. Você que deixou a igreja um dia. Eu quero encerrar esse momento dizendo a você que você deve ficar estampado uma faixa imaginária escrito o seguinte: do chiqueiro de porcos à fazenda e festa nos céus com o Pai. É isto. É tempo de salvação. O importante e o mais precioso da vinda de Jesus Cristo a este mundo é a salvação de almas. Lembra do ladrão da cruz? Um deles criticava, zombava de Jesus Cristo, acusava Jesus. Tu dizias que era o Filho de Deus, desce da cruz e salva você e a nós mesmos. E o outro ladrão, do outro lado, disse: este não fez mal nenhum. Nós estamos aqui pelos crimes que cometemos, mas ele não fez mal nenhum. Cala-te. E esse ladrão se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Deus tem os seus caminhos, e o caminho da volta do filho pródigo foi o chiqueiro, a situação do chiqueiro, e o caminho da salvação do ladrão da cruz foi a própria cruz. E eu lembro agora de uma situação de um lugarejo, uma vila fora da cidade, em que um obreiro humilde pegava a Bíblia e ia lá para a chamada congregação, no meio do mato, onde alguns moradores frequentavam. E um dia, ele chegou lá, abriu a porta, tirou a corrente e o cadeado da porta daquela capela humilde de madeira, de chão batido, e foi para o altar, que era um altar de madeira e alto, e ali ele esperou um pouquinho, não chegou ninguém. Naquela noite não foi ninguém, uma noite fria. Mas ele pensou com ele: eu vim para fazer um culto e eu vou fazer um culto. E ele abre a Bíblia e começa a pregar sobre São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele discorreu uma mensagem poderosa de salvação. Depois ele fez um apelo para quem quisesse aceitar Jesus Cristo, que colocasse a sua vida no altar invisível de Deus e se entregasse a Jesus. Depois disso,
ele fez uma breve oração e encerrou o culto, que não tinha ninguém na plateia, no auditório. Depois fechou a igreja, a capela e foi embora. Passaram-se alguns anos. Esse mesmo obreiro, agora já idoso, foi numa conferência, num congresso de líderes, de pastores, foi convidado para dar uma palavra e ele pregou a palavra de Deus. Qual foi a surpresa dele? Quando encerrou a reunião, encerrou o culto, alguém pediu para lhe dar um abraço. Isso é emocionante. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios de salvar. E quando ele aceita aquele abraço, ele ouve no seu ouvido: eu sou fulano de tal. O senhor lembra aquela noite que não tinha ninguém na capela? E o senhor pregou salvação e fez apelo para se entregar a Jesus? Eu estava debaixo do porão daquela igreja. Eu era um criminoso fugitivo da polícia. E lá eu estava escondido. E eu aceitei Jesus. E hoje eu sou um pregador do Evangelho. Gente, isso é muito forte. Você já pensou o que Deus vai fazer nesse mês de junho? Então, Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus pensamentos. Deus tem os seus meios. Deixa a igreja aberta até durante o dia. No culto, se tem poucas pessoas, naquela congregação não tinha ninguém, mas tinha um criminoso lá embaixo, no porão, aonde Jesus usou aquele meio para salvá-lo, e ele foi salvo e se transformou pelo poder de Deus num pregador do Evangelho. Participe de uma grande campanha da Igreja do Evangelho Quadrangular. Começa em junho com o Mês da Salvação. Procure uma igreja quadrangular mais perto de você e venha participar. Baixe o aplicativo oficial da Quadrangular do Rio Grande do Sul. RS4, o Evangelho que conecta. Encontre uma igreja mais perto de você. Faça parte da família Quadrangular. Uma igreja que nasceu para amar. O Evangelho Quadrangular nasceu no coração de Deus. Desde então, pregamos a verdade que liberta. Pregamos porque cremos no Evangelho de Jesus Cristo, de que Ele salva, batiza com o Espírito Santo, cura e que em breve voltará. Cremos que o Senhor ainda opera e que muito mais ainda será feito. A campanha quadrangular será realizada nos meses de junho, julho, agosto e setembro em cada igreja do Rio Grande do Sul. O mês de junho será o mês da salvação e, no nome de Jesus, muitas pessoas serão salvas. Julho será o mês do batismo com o Espírito Santo. E no nome de Jesus, as pessoas transbordarão da presença dele. Agosto será o mês da cura. E no nome de Jesus, pessoas serão curadas e transformadas pelo poder dele. Setembro será o mês da vida eterna. E no nome de Jesus, encerraremos essa campanha com pessoas que estarão servindo e levando o Evangelho adiante com a certeza da volta do Rei. Procure uma igreja quadrangular mais perto de você e venha participar.
Tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo conectado. Só falta você estar ligado com a Quadrangular do Rio Grande do Sul. Siga as nossas redes sociais oficiais e fique por dentro de tudo. Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Projetos evangelísticos, são vários projetos da Igreja do Evangelho Quadrangular para alcançar o perdido. Projeto SOS, Projeto Itu Nordeste, Projeto Sementinha, Projeto Vida e tantos outros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Em todos os estados, a obra tem sido estruturada, mesmo nos lugares mais distantes. Afinal, os lugares distantes abrigam muitas pessoas sedentas por uma palavra e por serem apacentadas. Participe de uma grande campanha da Igreja do Evangelho Quadrangular. Começa em junho com o Mês da Salvação. Procure uma igreja quadrangular mais perto de você e venha participar. Deus Supremo, Criador do Universo, que faz o que quer e desfaz o que quer. Em o nome do Senhor Jesus, peço-lhe que abra os céus sobre esta casa, sobre esta pessoa, sobre esta família, e que todos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus, assim seja, graças a Deus.